Nós vamos continuar com o Hamilton de França Leite Júnior, que é um gestor de inteligência estratégica da Brain Inteligência de Mercado, e vai falar conosco sobre a qualidade interna dos edifícios. Hamilton, bem-vindo sempre e mais uma vez. Boa tarde, Jacques, boa tarde a todos. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para a gente ganhar tempo, e aí eu já começo. Estão vendo aí? Tá vendo, Jacques? Estou vendo, está muito bom. Ah, legal. Bom, então, boa tarde a todos, participantes e meus amigos palestrantes. Parabéns aí, Cássia, que coordena o curso, e Zé Ricardo, que tem uma aula excelente, imperdível. E, antes de mais nada, eu queria agradecer muito à Unicecov pelo convite, na pessoa do meu amigo, nosso magnífico pró-reitor, Jacques Buchatsky. Também queria agradecer ao Alexandre, que está nos dando apoio aí, a Cibele de eventos, e a excelente equipe da Unicecov, a Cris, o Cássio e a Jate. Bom, rapidamente, eu dirigi uma construtora e uma incorporadora por 25 anos e a Unicecov por 4 anos. Atualmente, eu sou responsável pela área de inteligência estratégica em São Paulo da Brain, que é a maior empresa do país de pesquisas e estudos relacionados à atividade de incorporação e de loteamentos. Eu sou administrador de empresas e fiz um mestrado em engenharia civil na Escola Politécnica da USP. E o tema que eu desenvolvi lá foi relacionado às questões econômicas da construção sustentável. Bom, por conta da pandemia, foram muito intensificados os estudos e pesquisas relacionados à qualidade do ambiente interno das edificações, já que nós passamos mais de 90% do nosso tempo em ambientes internos. Então, eu vou falar hoje sobre a relação entre a qualidade do ambiente interno das edificações e a saúde, a qualidade de vida e a produtividade dos trabalhadores. Existem fortes evidências de que existe uma relação direta entre a qualidade do ambiente interno e a saúde, o nível de satisfação e a produtividade dos ocupantes dos edifícios. Alguns fatores, como ventilação, iluminação, temperatura, ruídos, umidade, presença de materiais de construção nocivos à saúde e contaminantes, como fungos, mofo e vírus, determinam a qualidade ou a falta de qualidade do ambiente interno das edificações. E, como eu havia falado, a pandemia evidenciou muito a importância da qualidade do ambiente interno para a saúde do usuário, e essas questões surgiram. Quais são os benefícios econômicos e financeiros de uma construção saudável e socioambientalmente adequada? Quem são os agentes beneficiados com os edifícios sustentáveis? Existe custo adicional para implementar esse tipo de construção? E, se existir, qual é o percentual adicional dos custos de uma construção sustentável em comparação a uma convencional? Então, quem são os beneficiados e quais são os benefícios dos edifícios sustentáveis? Talvez o maior beneficiado em ocupar edifícios sustentáveis é a empresa, principalmente as empresas que mantêm a maior parte da sua folha de pagamento em escritórios. Tipicamente, nesse tipo de empresa, mais de 80% das despesas são com salários e benefícios. Por exemplo, em escritórios de advocacia, né, que a maior parte dos funcionários fica em escritórios. Então, a análise de como as características do edifício afetam a produtividade dos colaboradores é fundamental para melhorar a rentabilidade das empresas.
Essa análise deveria ser óbvia, mas como parte das informações está com o departamento financeiro, outra parte está no RH e outra parte está na gestão de facilities, essa análise raramente é realizada. Em geral, a produtividade dos funcionários que ocupam edifícios sustentáveis é maior do que aqueles que ocupam edifícios convencionais. Eu não vou ler tudo aqui, tá? Porque é muita coisa, mas não se preocupem, porque eu vou deixar o link dessa apresentação, que está online, para quem tiver interesse de ver depois com mais detalhes. Então, aqui tem uma série de pesquisas que comprovam que as pessoas que trabalham em edifícios sustentáveis são mais saudáveis, estão mais satisfeitas e produtivas do que as pessoas que trabalham em edifícios convencionais. E a marca corporativa é mais valorizada e as pessoas faltam menos ao trabalho. Aqui tem um trabalho de 2016 que compilou 300 estudos acadêmicos que relacionam a qualidade do ambiente interno com a produtividade dos funcionários. E o segundo estudo, de 2020, que relaciona a falta de qualidade do ambiente interno com depressão. Esse outro trabalho, de 2017, relacionou melhores resultados em testes de funções cognitivas obtidas por trabalhadores que ocupavam edifícios sustentáveis em comparação a trabalhadores que ocupavam edifícios convencionais. E eles também apresentaram 30% menos sintomas de doenças e também tiveram sono melhor. E aqui, esse professor da Escola de Saúde Pública de Harvard escreveu essa frase interessante. Ele disse que se você atua no mercado imobiliário, você também atua no setor da saúde. Aqui tem algumas pesquisas que indicam que as empresas ocupantes de edifícios sustentáveis têm menores custos operacionais e menores custos com doenças dos seus funcionários, além do fato de que os edifícios sustentáveis oferecem, em geral, melhor acessibilidade a seus clientes e funcionários. Aqui tem os resultados de uma pesquisa de 2015, que calculou os valores gastos com doenças dos trabalhadores ocasionadas pela síndrome do edifício doente, que acontecem quando o próprio edifício tem características que deixam os usuários doentes. E também os ganhos financeiros relacionados a uma boa qualidade do ambiente interno nos edifícios. E uma informação interessante, que o custo de capital nas empresas é 200 vezes maior do que o custo operacional. Então, um aumento de produtividade de até 1% já é suficiente para justificar os investimentos para melhorar a qualidade do ambiente interno, com consequente aumento da produtividade dos funcionários. Existem muitos benefícios também para os proprietários de imóveis, como maiores valores de venda, maiores valores de locação e menores taxas de vacância. Aqui uma série de pesquisas que mostra que os edifícios ou os imóveis sustentáveis têm maiores valores de venda em relação aos similares convencionais. Muitos benefícios também para o poder público, que, segundo Gregory Katz, segundo ele, o poder público investiria 11% a menos em construção e custeio de infraestrutura se todo o ambiente construído da cidade fosse sustentável. Vou falar um pouquinho mais sobre o Gregory Katz daqui a pouquinho. As cidades teriam menor elevação da temperatura em relação às regiões periféricas, que geralmente são mais arborizadas, né?
que é o efeito conhecido como ilha de calor. Também teria menores problemas com enchentes, melhor mobilidade e integração entre os seus moradores. Os empreendedores de projetos sustentáveis podem ter melhores indicadores econômicos e financeiros em seus empreendimentos, melhor imagem corporativa, maior valorização da marca, maior exposição gratuita na mídia, maior valor de venda dos imóveis, menores taxas de juros. O Itaú anunciou agora menor taxa de juros para os empreendimentos sustentáveis. A Caixa também tem uma redução de taxa de juros para os empreendimentos que têm o selo Casa Azul da Caixa. E menos oposição de grupos comunitários e associações de bairro. Os usuários também são muito beneficiados, principalmente com menores custos com água, energia, manutenção e saúde, todos os custos economizados relacionados à falta de saúde, né? E, obviamente, o meio ambiente é muito beneficiado quando temos projetos sustentáveis. A sociedade, da mesma forma, ganharia muito se todos os empreendimentos imobiliários fossem sustentáveis. Mas, se existem tantos benefícios, por que não existe uma produção imobiliária residencial sustentável, relevante em relação à produção total do país? E aí eu preciso dizer que existem duas realidades muito diferentes. Uma para os edifícios corporativos e outra para os empreendimentos residenciais. No caso dos edifícios corporativos, e o Mark vai falar daqui a pouco, ele é o especialista nisso, né? Mas, em geral, as empresas que ocupam esses imóveis conhecem muito bem os benefícios de estarem ocupando edifícios sustentáveis, especialmente aqueles benefícios relacionados ao aumento da produtividade dos seus funcionários. Então, se a empresa ocupante demanda por esse tipo de produto, obviamente as incorporadoras vão atender essa demanda e produzir empreendimentos sustentáveis, na maioria das vezes certificados. E na minha dissertação de mestrado, eu perguntei para 800 incorporadores quais são os principais obstáculos para se construir de forma sustentável e quanto custa a mais uma obra sustentável em relação a uma obra convencional similar. E aqui está a resposta deles. O primeiro obstáculo que os incorporadores falaram foi o custo adicional da obra sustentável, depois custo com certificação, depois custo com consultorias. Então, custo, custo e custo, né? São os três principais obstáculos. Mas, por exemplo, esse aqui, custo adicional com certificação, ele representa só 0,1% do custo da obra. Então, aqui a gente pode observar que há uma falta de informação para entender exatamente quanto que é esse custo, né? E eu perguntei também quanto custa uma obra sustentável a mais em relação a uma obra convencional. Só que aqui eu separei em dois grupos. Um grupo de incorporadores com experiência, e esse grupo respondeu que o custo varia entre 1,6% até 8,6%, na média aí mais ou menos 5%, né? E o grupo de incorporadores sem experiência disse que esse aumento de custo varia entre 3,5% e 17,6%, ou seja, o dobro do que realmente é, né? Se a gente considerar que esses aqui estão falando com mais propriedade, né? Então, aqui também a gente pode observar que existe muita falta de informação. Então, como eu falei, a gente, no Secov, traduziu esse livro aqui do Greg Katz, e a vida dele é estudar custos, benefícios relacionados à construção sustentável, muito em relação aos aspectos econômicos e financeiros. Então, está aqui o link
para quem quiser se aprofundar nesse tema. Aqui são algumas pesquisas que indicam que os custos adicionais variam entre 0% e 8%, dependendo da tipologia, da região e do nível de certificação do empreendimento. Aqui é um gráfico do livro do Greg também, ele até teve no Secov e mostrou tudo isso para a gente, que mostra que os benefícios econômicos de um empreendimento sustentável equivalem a 5,5 vezes a mais do que o custo adicional da construção sustentável. Isso, se a gente trouxer todos os custos e benefícios financeiros a valor presente num ciclo de vida de 20 anos do edifício. Então, mesmo que haja um investimento adicional, os benefícios econômicos são 5,5 vezes maiores do que esses custos adicionais. Então, vale muito a pena investir em empreendimentos sustentáveis. Mas existe um conflito de interesses econômicos entre o incorporador, que suporta os investimentos dessa obra que custa um pouquinho a mais, e o incorporador tem uma visão de curto prazo, porque ele enxerga até o momento de entregar as chaves, fazer a manutenção depois, enfim. E o usuário, que é o beneficiado principal, aí, que vai desfrutar de melhor saúde, maior qualidade de vida, produtividade, menores contas de água, de energia e manutenção. Então, este ator aqui investe e esse é o beneficiado. E esse aqui nem sempre valoriza o imóvel sustentável, principalmente no residencial, né? Então, esse é um empreendimento que nós fizemos e ele foi certificado e ele teve um custo adicional de 3,5% a mais em relação ao empreendimento convencional. Vou olhar como é que está meu tempo aqui, 15 minutos ainda, tô dentro. Então, como a gente faz para reequilibrar a equação econômica do incorporador, da visão do incorporador, né, para que ele desenvolva empreendimentos sustentáveis? Primeira coisa é se houverem incentivos públicos para esse incorporador agregar sustentabilidade em seus projetos e equilibrar esses custos adicionais. Uma outra forma é se o comprador der mais valor ao empreendimento sustentável em relação ao empreendimento convencional. A gente já viu nas pesquisas que indicam que existe realmente um valor maior de mercado, mas isso não está na nossa mão, é o mercado que define se vai valorizar ou não esse empreendimento sustentável. Agora, uma coisa que está na mão do incorporador é agregar itens que tragam sustentabilidade para os projetos e não agreguem custo, ou agreguem pouco custo adicional. Então, isso depende de um trabalho profundo em projeto, agregando o pessoal de vendas, agregando os orçamentistas, agregando os engenheiros, para produzir um projeto que seja sustentável, mas com essa visão econômica para que não agregue custos adicionais. E se agregar, agregue poucos custos adicionais. Esse aqui é um gráfico do Luiz Henrique Ceotto, que ele diz que, quando a gente está escolhendo os atributos sustentáveis que a gente tem, que vai colocar no projeto, a gente tem que mirar nesse quadrante verde aqui, ou seja, trazer atributos que tenham custo adicional baixo e que agreguem benefícios socioambientais altos. Então, a gente sempre tem que mirar nesse quadrante verde aqui
para escolher os atributos sustentáveis que a gente vai colocar nos projetos. E os edifícios têm evoluído, né, ao longo dos anos, desde lá da década de 90, quando eles eram simplesmente edifícios sustentáveis. Depois, lá nos anos 2000, eles incorporaram edifícios inteligentes, depois edifícios inteligentes e sustentáveis, mais recentemente, edifícios saudáveis e também edifícios digitais, né? E o futuro aí é que o edifício seja tudo isso, né? Digital, saudável, inteligente e sustentável. Então, esse é o futuro próximo aí para os novos edifícios. E para caminhar para o final aqui, a responsabilidade da sustentabilidade é de todos, responsabilidade empresarial, papel muito importante das empresas, papel importantíssimo do poder público. O poder público tem muitas ferramentas na mão. Responsabilidade do nosso setor também, papel também muito importante para agregar sustentabilidade aos projetos. E responsabilidade de cada um de nós, né, no nosso estilo de vida. Cada um de nós também tem muita coisa para fazer. E aí, o que a gente faz? A gente precisa unir forças, todas as organizações, indivíduos, trabalharem junto, pensarem junto para resolver as questões aí da sustentabilidade, principalmente as relacionadas à parte econômica, nos mantermos atualizados, que é o que a gente está fazendo aqui agora, e cada um de nós fazermos a nossa parte para termos um ambiente urbano mais sustentável. Especialmente nós, que temos alguma capacidade para desatar nós, seremos lembrados na história como aqueles que fizeram algo ou como aqueles que eram só cheios de história, né? Como é que a gente vai ser lembrado? E para finalizar, eu não vou passar o vídeo aqui, mas é um vídeo curto, que é uma narração do Carl Sagan, que é um astrofísico, que coordenou a missão da Voyager, que é uma nave espacial que saiu do Sistema Solar. E quando tinha saído a nave do Sistema Solar, ele falou assim, em vez da gente mirar a câmera fotográfica para fora do sistema, vamos virar a câmera para a Terra. Vamos ver o que a gente enxerga dessa distância toda, se é que a gente vai enxergar a Terra, né? Então, é a historinha dele narrando esse projeto e é uma dica aí para vocês assistirem. Bom, então essa apresentação está online, está nesse endereço aqui, bit.ly/unicecovfest21. Então, se vocês clicarem nesse link, está essa apresentação, se vocês quiserem ver todos os detalhes e pesquisas que foram apresentados aqui, tá? E antes de me despedir, eu só queria dar uma informação que no dia 21 de julho a gente começa a próxima turma, se não me engano, é a 19ª turma. Cris, se você estiver por aí, me ajuda, do curso de incorporação imobiliária, que eu coordeno, e lá naquele curso eu dou uma aula inteira aí sobre sustentabilidade, e numa outra aula eu trago as certificadoras para falar um pouquinho das certificações. O curso acontece às segundas e quartas, das 19 às 22 horas. Então, puxa, eu matei em cima o tempo aqui. Agradeço de novo a oportunidade e espero que tenham aproveitado. Obrigado. Muito obrigado, Hamilton de França. Sempre instrutivo, sempre brilhante. Achei 2 pontos especialmente interessantes do que você falou. Tudo é muito interessante, mas aquela diferença de custo para quem tem experiência com relação a quem não tem experiência.
Eu adoro ler isso para quem fez escola e de quem não fez escola. Eu acho impressionante. E o segundo ponto, que é a própria responsabilidade, que esse é um tema que a gente já conversou bastante, como essa responsabilidade, que já chegou a ser uma coisa bem etérea, bem imaginativa, bem de longe, começou a descer aqui para a Terra, está sendo usada e se transformou no estado da arte. Então, hoje, qualquer um de nós não é que deve saber, já devia saber. Então, precisamos mesmo estudar, aprender esses temas todos e aplicar esses temas todos. Eu me lembro sempre, o Hamilton sabe dessa história, eu me lembro sempre da primeira vez em que, num Bilto-Sul, me falaram de prever a construção da caixa do prédio verde. E, na época, eu achei realmente, nossa, que coisa inovadora, é coisa de empresa estrangeira. Ninguém queria, saía mais caro naquela época, porque ninguém tinha experiência, ninguém sabia ainda disso. Hoje, é o mínimo esperado. Eu acho que é o denominador mínimo dos novos empreendimentos. Não é isso, Hamilton? Sem dúvida. E o curso de incorporação traz muita informação, dentre outras, sobre as questões de sustentabilidade e certificações aí de edifícios. Então, é um curso bem completo, eu acho que vale a pena quem está no mercado de incorporação fazer esse curso, que é o melhor que existe aí no mercado, né? No país. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado, Hamilton. Muito obrigado. Obrigado.